Começando a falar da deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual, esse é um diagnóstico muito recorrente na clínica. Ele pode co-ocorrer com outros transtornos do neurodesenvolvimento. E eles têm duas características principais. Uma, déficits em funções intelectuais, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Então, até agora, pelo menos até no DSM-5, para a gente confirmar esse transtorno, né, do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, ele precisa ter um teste padronizado de inteligência, que é o que vai falar para a gente do QI, que eu mostrei para vocês no artigo. Então, isso ainda é necessário, por enquanto, nesse DSM. E aí, Débora, você perguntou sobre a avaliação. Em muitos casos de suspeita de deficiência intelectual, os médicos encaminham para que a gente possa fazer essa testagem, entendeu? Claro que não é só isso que vai determinar a deficiência intelectual, mas essa é uma questão importante. Tanto que o DSM, ele fala que tem que ter isso e mais a avaliação clínica em relação a esse resultado. Porque a gente vai observar que quando a gente aplica um instrumento, vários fatores podem interferir, né? Se a gente, por exemplo, vai tirar sangue, não importa se eu estou triste, se eu estou alegre, o meu nível de glicose vai ser o mesmo, né? A não ser que eu esteja muito triste e tenha me entupido de chocolate. Mas contando que não, eu posso estar triste, posso estar feliz, que eu vou lá tirar o sangue e está tudo tranquilo, isso não vai interferir. Agora, se eu venho para uma avaliação e não estou a fim de fazer o instrumento, isso pode me dar um erro na hora da correção. Por quê? Aquele resultado não vai ser dificuldade, vai ser justamente a falta de motivação. E aí a gente tem que pensar o quanto é difícil isso com criança. A criança que tem 5 anos, né, ela não entende. Você pode explicar por que ela está ali, mas tem algumas crianças que não entendem por que ela tem que fazer aquela atividade toda. Ela acha muito chato fazer aquela atividade toda, ela quer brincar. É óbvio, não é? Ela tem 5 anos. Então, você tem que contar com a motivação da pessoa, você tem que contar com a vontade de fazer a tarefa daquela pessoa. Isso tudo vai influenciar. Se a pessoa está muito triste, se a pessoa acabou de passar por um problema, isso tudo vai influenciar no seu resultado. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? E por isso que é recomendado que a avaliação seja feita em vários dias diferentes, para que você consiga encontrar com a pessoa em momentos diferentes. Tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, que às vezes eu vou acelerando, vocês me parem, tá? Se não estiver dando para entender, Lucas, você que me acompanha, se eu estiver falando muito rápido, você me dá uma chamada aqui. Então, o DSM vai falar da deficiência intelectual como déficits em funções intelectuais, mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção são os déficits em funções adaptativas. É de inteligência, Mariana. A gente tem uns famosos aí da vida, que são o VISC, né? Que é o padrão ouro. Então, além disso, né, de déficit em funções intelectuais, e aí, veja, tem que ser também na aprendizagem acadêmica, a gente tem que recorrer à escola, ou ler os relatórios da escola. Déficits em funções adaptativas, que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais, em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Então, tem uma dificuldade aí de ser independente nas questões do dia a dia, de ser independente na resolução das questões do dia a dia e de uma responsabilidade social. O que eu quero que vocês comecem a perceber é que existem muitas coisas que são parecidas e confundidoras entre os transtornos. Tá? Questões que podem aparecer, dificuldade em raciocínio, planejamento. Isso não vai aparecer só na deficiência intelectual, isso também vai aparecer em outro transtorno. Por isso que a gente precisa ficar bem atento, tá? Para não confundir os diagnósticos. Por exemplo, deficiência intelectual tem uma dificuldade na responsabilidade social,
ou na independência pessoal. Então, pode ter também uma questão de dificuldade em relacionamento social. Isso tudo vai se confundindo, e por isso que a anamnese e as observações são tão importantes para ajudar a gente nessa questão diferencial. A gente sempre tem que tentar entender da onde vem essa dificuldade. Então, essa dificuldade social, essa dificuldade de relacionamento, é por uma questão da deficiência intelectual ou é um outro transtorno que está subjacente? Ok? A gente sempre tem que prestar. Responsabilidade social, Débora, é justamente como agir na sociedade, qual é a sua responsabilidade, às vezes questão de lidar com a sociedade em questão de maldade, tá? Tudo que envolve ali a socialização, e aí a gente vai falar mais à frente quando falar do DI, tá? Eu chamo de DI, deficiência intelectual, e eu descobri que as mães chamam de DEFICT. Eu não sabia disso, eu descobri isso hoje. Que mamãe falou para mim, DEFICT. Eles chamam assim. Então, esse é um dos transtornos que vem bastante para a gente avaliar na clínica, tá? Porque ele pode co-ocorrer, ele pode ser comórbido com outros transtornos. Transtorno espectro autista pode co-ocorrer com deficiência intelectual. Quando eu for falar de autismo, eu vou falar de avaliação de inteligência. Transtorno déficit de atenção e hiperatividade pode ocorrer com ele. São vários, na verdade. Tá? Pode passar, Débora falou, pode passar, eu tô passando, Débora. Esse nome foi mudado por ele ter começado com uma questão pejorativa, né? As pessoas chamarem de retardado. Alguns psiquiatras ainda usam o termo retardo mental, mas é ele mesmo. Mas se trocou por conta do pejorativo. Existem fatores, no geral, que aumentam o risco da criança ter um transtorno do neurodesenvolvimento. Baixo peso ao nascer, nascimento prematuro, hipóxia. Existem alguns fatores que podem aumentar essa chance. E aí, gente, por exemplo, deficiência intelectual é difícil avaliar quando é pequenininho, né? É difícil avaliar quando a criança é muito pequenininha. É muito legal avaliar a criança pequenininha, mas às vezes é um pouco mais difícil. Tá? A gente também tem que tomar cuidado com isso aí, porque aqui tem que ser um teste de inteligência padronizado. Então, tem que ter um teste para aquela idade. O mais novo que a gente tem hoje para teste padronizado de inteligência começa com 2 anos e meio. Então, antes disso, fica muito difícil. Crianças menores, a gente consegue avaliar mais as curvas do desenvolvimento, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui também. Transtornos da comunicação. Dentro dos transtornos da comunicação, a gente tem o transtorno da linguagem, transtorno da fala, transtorno da comunicação social e o transtorno da fluência com início na infância, que é a gagueira. Os transtornos da comunicação, tá? Na maioria das vezes, a gente precisa de um auxílio de uma fono, porque a gente, na psicologia, a gente estuda linguagem, mas não de uma forma tão profunda quanto eles. Então, a gente consegue verificar essas dificuldades de linguagem, esses transtornos da comunicação, mas geralmente a gente tem o auxílio aí de uma fono, tá? Nessa questão que elas dominam muito mais que a gente. E aí, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, transtorno da comunicação social, uma questão mais pragmática. Será que é só um transtorno da comunicação social ou será que não é um transtorno espectro autista? A fala é algo que é muito fácil percebido, não é? Quando a criança está aí com uns 2 anos, ela ainda não balbucia, ainda não fala, não é uma coisa que chama a atenção? Muito mais do que se a criança interage de forma adequada ou não com outra criança, a não ser que ela esteja na escola, mas é uma coisa muito mais perceptível. Então, muitas vezes, né, uma coisa que chama a atenção primeiro é que a criança não está falando. E aí vem para o consultório, vem para o neurologista para ver aí primeiro também se tem alguma dificuldade auditiva, porque às vezes tem alguma dificuldade auditiva e por isso que ela não fala. Geralmente essa é uma das primeiras coisas, tá? A criança não fala e esse geralmente é o que leva a mãe, o pai, os familiares a procurar uma intervenção ou um auxílio. E aí a gente tem que ver se é só um transtorno da comunicação ou se é uma questão de algum outro transtorno, tá? Transtorno do espectro autista.
Olha, o que a gente aprende com essas crianças é assim, eu tenho pacientes que ficam na minha cabeça para sempre. E o que eu acho muito fundamental falar é que a gente olha os critérios do DSM, a gente pode saber quais são as condições de base, mas um paciente nunca é igual ao outro. Eles nunca são iguais, cada um tem as suas características. Então, por isso que a avaliação é tão difícil, porque não adianta ter receita de bolo, não adianta você falar, sempre que eu tiver um paciente com suspeita de transtorno do espectro autista, eu vou aplicar tal instrumento, eu vou fazer tal pergunta, não adianta. E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo transtorno do espectro autista, porque eu acho que foram tantos mitos que englobaram ele, né? Mas a questão da mãe geladeira, de que a criança ela desenvolveu o transtorno porque a mãe não dava amor, porque a mãe não dava atenção. Pensa para uma mãe, né, que idealizou tudo isso, que idealizou a criança. Aí você fala para ela assim: não, ela desenvolveu um transtorno porque você não deu amor suficiente. Isso é desumano, né? Isso é uma facada, isso é desumano. Hoje a gente sabe que são várias características e várias influências de fatores, mas que não é a falta de amor da mãe ou de qualquer outra pessoa que vai fazer com que a criança tenha um transtorno. E eu sou muito apaixonada pelas crianças dentro do espectro. A gente avalia muitas aqui, né, Lucas, que quando vão embora eu fico triste, eu peço para a mãe trazer para depois me ver, porque eu só trabalho com avaliação, eu não trabalho com terapia. Então, eu só vejo as crianças durante o período de avaliação. E aí eu peço para trazer, porque eu sinto muita falta delas, é muito engraçado. E porque quando elas vêm com os interesses delas restritos, os assuntos, a gente mergulha junto naquele assunto e a gente começa a aprender de desenhos e jogos que a gente nem sabia que existiam. Então, assim, é um tema que me chama muito. E as principais características, né, deficiências persistentes na comunicação e interação social, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Só um porém, né, um parênteses para eu fazer para vocês. Quando eu cheguei na faculdade, todo mundo passou por essa pergunta, eu acho, né? O que que você quer fazer quando terminar a faculdade? Qual área você quer trabalhar? Vocês passaram por isso? Eu acredito que sim. Se apresenta, fala de onde você é e com o que que você quer trabalhar dentro da psicologia, né? Que era. E eu falava assim, a única coisa que eu não quero é clínica. Clínica eu tenho certeza que eu não faço. E aí veio a neuropsicologia e, né, me deu um tapa. Falou, ó, não fala não porque tá errado. E aí eu falei assim, não, criança eu acho que eu não vou ter paciência. Eu acho que com criança eu não trabalho. E aí elas me levaram para o mundo de transtorno infantil, né? Então a gente acha que, ah, não vou ter paciência, não vou gostar, e você se apaixona. A Júlia tá aí, ó. A Júlia é nossa estagiária e já vem para cá interagir com as crianças, né, Júlia? Então, voltando ao parênteses, né? Voltando aqui para os slides. Nossa, Camila, foi perto, né? Que a criança vai parar na dependência química. Nossa. Deficiências persistentes na comunicação e interação social. Quando a gente fala de autismo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Existem muitos mitos envolvendo de que crianças dentro do espectro não abraçam, não são carinhosas, não conversam, não falam, não gostam de música, não gosta que abrace, não gosta que encoste. Eu acho que tem tantos mitos, né? Uma ser carinhosa e outra ser mais agressiva. Isso vai variando de criança para criança e vai depender muito. Às vezes, muito dessas crianças que estão dentro do espectro, ou muitas crianças que têm dificuldade de fala, de comunicação, como alguém falou, não lembro quem, elas são agressivas, elas têm um momento de agressividade porque não conseguem se expressar. Ou é algum gatilho específico que acontece que faz com que ela se desregule e fique muito nervosa. Então, de criança para criança, a gente tem que avaliar. A gente já teve casos de crianças aqui não verbais e que ela gritava muito, mas ela gritava não porque ela era agressiva, mas porque ela queria se fazer entender. Percebeu? Então, de fato, ela não era agressiva, ela só não conseguia expressar em palavras o que ela queria que a gente entendesse.
E eu sempre penso muito nisso. Você já parou para pensar como é difícil você ter que se expressar sem falar? Ou sem você conseguir se fazer entender sem falar? Isso deve ser muito frustrante. Então você fala, você tenta, grita, a pessoa não entende. Você aponta, a pessoa não entende. Não é? Eu sempre penso nisso assim. Então a gente foi aprendendo a comunicação com ele. Por isso que esse primeiro contato com a criança também é muito importante, como elas são muito diferentes e cada uma tem as características próprias, para você entender como ela se comunica, para você entender como ela funciona, para você entender quais são os gatilhos que vão deixar ela irritada. Então isso tudo é muito importante. Então, às vezes, ou é essa questão de um transtorno concomitante, comórbido, ou às vezes. Então, Anne, na verdade, elas podem, na verdade, às vezes elas estão em fono e ainda não conseguem, né, avançar. E tem umas que são muito curiosas que elas preferem outros idiomas, tá? Tem muitas crianças dentro do espectro que não gostam de falar português. Elas gostam de se comunicar em inglês ou alemão, tá? Elas aprendem outro idioma no YouTube, isso é muito comum, e não querem falar português. Tem crianças aqui que às vezes a gente fala, elas não respondem, você fala inglês, ela te responde. Isso é muito curioso. Tá? Quando eu falar mais do espectro, eu falo para vocês que a gente já. Os idiomas que eles gostam. Então, os pais às vezes chegam apavorados. Meu filho não quer falar português, meu filho só. Isso, olha lá, ó. Meu filho só quer falar inglês, meu filho só quer falar outro idioma. Se falar com ele em português, ele não fala, ele não responde. E eles aprendem sozinhos no YouTube. Eles chegam nesses vídeos, olha lá, um menino de 12 anos que só assiste Madagascar ou inglês ou francês. É curioso isso. Então, assim, às vezes a gente mistura um pouco do inglês para falar com eles, né? São coisas básicas, porque eles ainda são novos, né? Mas às vezes, oh, very good, ok, come on. E aí eles respondem melhor. Por isso que é importante vocês conhecerem cada criança e cada característica da criança. Porque isso vai fazer com que esse vínculo seja mais fácil. Não adianta você não fazer o vínculo e querer que a criança depois faça um instrumento que você precisa, que ela não vai fazer, não. Então, tem todo aí um jogo de cintura, como disse a Camila, na devolutiva, na anamnese, durante a avaliação, né? A gente mistura brincadeira, a gente mistura atividade, para que a gente consiga atingir os objetivos. O transtorno específico da aprendizagem, ele aí tem três, né? São três. São a antiga dislexia e a antiga descalculia. Hoje em dia, né, no DSM-5, a gente configura com prejuízo na leitura, com prejuízo na expressão escrita ou com prejuízo na matemática. Eles podem co-ocorrer, a criança pode ter todos eles, o que é muito sofrido. Ou ela pode ter só na leitura, expressão escrita ou prejuízo na matemática. A pedagogia é super importante nesse momento. Eles que verificam, às vezes, primeiro e mandam para avaliação, porque a gente precisa descartar uma deficiência intelectual antes de fechar um quadro de transtorno específico da aprendizagem. E sobre o transtorno específico de aprendizagem, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Eu acho que aí... Tem mais alguém aqui da pedagogia, sem ser a Jéssica? Não, é todo mundo psicólogo? Nossa Senhora. Ou estudante, né, de psicologia. Eu acho que a Jéssica pode falar melhor do que eu nesse ponto. Tá só, Jéssica. O quanto que a gente tem que ter cuidado nesse momento, né, Jéssica? Foi até uma última reunião que a gente teve, que eu conversei com você, da dificuldade, do cuidado que a gente tem que ter agora com os diagnósticos de dislexia, de descalculia, por conta das aulas online. Porque os alunos apresentam dificuldades que não necessariamente são transtornos, são dificuldades por conta dessa modalidade que é feita, porque tem que ser feita assim agora, né?
E aí o cuidado da gente não sair liberando diagnóstico de dislexia para todas as crianças. Tô certa, Jéssica? A gente vê muita dificuldade agora em aprender a escrever. Vocês lembram da alfabetização de vocês? Porque eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que eu gostava de ir para a escola e ver os colegas. Eu lembro que eu gostava de receber a estrelinha dourada. Eu acho que eu tô velha, né? Mas eu recebi uma estrelinha dourada da tia quando eu acertava o dever. Eu lembro que vinha escrito parabéns, a tia adora você, era alguma coisa assim. Você não se lembra, Débora? Alguém aqui se lembra disso? Sou só eu. Mas esse. Ah, carimbo. É, tinha carimbo também. Esse contato com a tia no primeiro momento, né? A gente meio que idealiza aquela professora que sabe tanto, que já sabe escrever tanta coisa, a gente ali aprendendo o A, o B, e ela lá, não é? E ela lá, a gente olhava e falava, nossa, a tia sabe tanto. Então, essas primeiras professoras, esses primeiros contatos são tão importantes, esses feedbacks. Claro que as escolas estão fazendo o possível, né, Jéssica, para continuar com isso, mas a gente sabe que é um mundo totalmente novo para as professoras, para as coordenadoras e para as crianças. Isso. A pandemia ela evidenciou. Então, crianças, às vezes, que não tinham dificuldade, agora apresentam dificuldade pela modalidade online, que é uma coisa situacional, ou crianças que, como estão mais tempo em casa, os pais passaram a enxergar mais dificuldade e aí sim se conscientizaram. Então, muito cuidado nesse momento com esses diagnósticos, principalmente transtorno específico de aprendizagem. Pode ser uma questão situacional e pensa no quanto essa troca faz falta, né? Você vê que se bobear, a gente lembra até o nome da tia, né? Gostava de ser elogiada, tinha o carimbo, tinha estrelinha dourada, tinha um recadinho da tia na prova pra gente quando acertava tudo. Esse contato faz muita falta. A gente precisa ter tudo isso em mente, tá? Que é um momento diferente, um momento difícil para as crianças e o diagnóstico aí tem que ser mais cuidadoso do que sempre já foi. Alguma coisa sobre transtorno específico da aprendizagem? Claro que a gente vai falar, né? Não é só isso, mas claro que a gente vai falar. A gente só tem que ter cuidado para ver se a criança ela tem uma deficiência intelectual, ou seja, ela tem uma dificuldade que é global, ou ela só tem uma questão específica ali com leitura, com expressão escrita, com matemática. Esses transtornos, tá, de dificuldade acadêmica, eles aparecem muito quando a criança não quer mais ir para a escola. Então, a criança às vezes cria um bloqueio, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. E às vezes a gente pensa assim, nossa, está acontecendo alguma coisa na escola. Às vezes não é. Às vezes é porque como ela não consegue acompanhar os coleguinhas, como ela não consegue acompanhar a aula, ela fica não querendo mais ir, ela fica bloqueada, ela não quer fazer o dever de casa, ela não quer mais ler. A criança, ah, vamos ler, não, não quero ler. Isso às vezes aparece muito por aí, tá? Esse bloqueio de ir à escola. Esse bloqueio de ler, de não gostar, às vezes é por dificuldade. E aí é o que a Jéssica falou, né? A gente tira aquele rótulo de preguiçosa, de criança que não quer fazer o dever, mas na verdade ela tem uma dificuldade de ler, tá? Renata, pode, ela vai, talvez ela não tenha uma descalculia, tá? Mas ela pode ter, por exemplo, dificuldade de atenção. Ó, você acertou, nós estamos no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como muitas coisas na nossa vida podem mimetizar que a gente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vai dizer que aqui nunca ninguém esqueceu onde parou o carro. Alguém pode falar assim para mim, eu jamais esqueci onde eu parei o carro. Ô, Renata, você tem filho? Não? Deixa eu pensar. Você trabalha muito? Trabalha, né? Já ouviu uma expressão que a gente fala assim, Alzheimer precoce está chegando? Que eu já esqueço tudo? A palavra some? A gente, né? A gente fala assim, não é possível. Alzheimer está aqui atrás de mim, né? Fadiga é algo
que mimetiza muito ou falta de atenção ou dificuldade de memória. Ansiedade é fundamental, Renata, por isso que eu falei, a gente precisa ficar atento ao transtorno de humor em criança. Se a criança está ansiosa, ela não se concentra. Se os pais acabaram de se separar, ela não vai se concentrar. Ela tem coisa mais importante atormentando a cabeça dela. Se ela está enfrentando problema em casa, ela não vai concentrar na matemática, nem no português, nem em lugar nenhum. A gente sempre fala, tá, que antes de detectar todos esses transtornos, a gente precisa entender a dinâmica familiar. A gente não avalia a criança numa bolha, não é? A criança não está numa bolha, ela está numa dinâmica familiar, ela está numa escola, ela está num local que ela mora. Por quê? Se isso tudo é desorganizado, como é que você vai exigir que a criança ela seja disciplinada e organizada? Não tem como. Então, se é tudo uma bagunça, digamos assim, se é tudo desorganizado, a criança provavelmente vai ser desorganizada. E não só isso, tá? Existem também questões de métodos de escola. Não criticando o método, tá? Tem métodos e métodos. Tem o Montessori, tem o construtivista, então tem vários métodos, mas tem crianças que não se adaptam em alguns desses. As características aí de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno ele tem 3 apresentações, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo/impulsivo ou apresentação combinada. A desatenção tem que ser num grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais. O que é isso? Eu tenho que saber que o grau de desatenção que a criança tem, ela não é compatível com a idade dela. Tá? Não adianta eu pedir uma criança de 2 anos para focar 3 horas, que isso não existe. O cérebro dela não tem condições. A maturação dela ainda não foi atingida para sustentar aquilo ali. Tá? A mesma coisa, e principalmente com hiperatividade e impulsividade. Crianças de 2 anos são muito agitadas. Né? Crianças de 2 anos tem aquele que a gente fala que é o terrible two, que as mães falam que é a fase do não. Fulano vai tomar banho? Não. Fulano vai comer? Não. Fulano pega o brinquedo? Não. Fulano vai brincar comigo? Não. Né? Quem aí é mãe deve saber dessa fase do terrible two. Isso não é um transtorno, isso é a fase, por conta da idade dela. Quando a criança é muito pequenininha, ela é muito agitada, ela tende a ser mais agitada. Agora, se ela entra na escola, tá todo mundo sentadinho, ela já não consegue obedecer, ela não consegue se controlar. Tá? Aí isso pode chamar nossa atenção. Mas principalmente para TDAH é muito difícil fazer esse diagnóstico muito pequeno, tá? Um dos mais comuns do diagnóstico ser mais precoce é o transtorno do espectro autista. Já se sabe que alguns sinais podem ser vistos com meses. Então ele é mais fácil. Agora, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno específico de aprendizagem, isso tudo tem que ser com a criança maior. Não que eu estou falando para esperar e não intervir, não é isso, não entendam isso. Mas é que às vezes para ver o diagnóstico tem que ser um pouco maior do que 3, 4 anos de idade. Então, a desatenção, se eu perguntar, alguém aqui na vida já esqueceu uma chave, já perdeu um celular, não sabe onde colocou o óculos de sol, perdeu a maquiagem, né? Isso aí acontece. Eu preciso ver o grau que isso acontece. Hiperatividade e impulsividade, a mesma coisa. Todo mundo já fez, todo mundo não posso falar para todo mundo, mas muita gente já fez aí uma compra por impulso. Não fez, não? Olhou uma blusa que não precisava, estava na promoção, só aquele dia, eu falei, vou comprar. A não ser que eu esteja errada, eu posso estar sozinha nessa. A impulsividade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela é num grau muito maior e ela vai trazer algum prejuízo. Estava em promoção, né, Bia? Estava em promoção, tinha que comprar e acabar a promoção. Aí a gente inventa umas coisas assim, né, na nossa cabeça. Então, hiperatividade, impulsividade, tem que ter impacto negativo, direto nas atividades sociais, acadêmicas, profissionais. Então, se eu compro uma blusa, ok, comprei por impulso, sapato, quem gosta de sapato, bolsa, quem gosta de bolsa, e os meninos que estão aí, não sei se vocês gostam de peça de computador, celular, carro, bicicleta,
Não sei. Uma vez, ainda vai, né? Agora, se eu começo nesse processo de sou impulsivo e compro, sou impulsivo e gasto dinheiro todo, depois eu não tenho dinheiro para pagar as contas, depois eu estou numa desorganização financeira, isso tudo é muito ruim. Professora, como que é a situação em que esse diagnóstico vem apenas na idade adulta? Os sintomas podem se apresentar negativamente só na idade adulta? Mariana, muitas pessoas, quando são crianças, elas conseguem criar estratégias para lidar com as coisas. Principalmente se a pessoa tem, por exemplo, uma inteligência dentro do esperado ou acima do esperado. Ela cria estratégias. Mas se você for investigar, a pessoa sempre teve algum suporte, tá? Tem até algumas brincadeiras, né? Principalmente em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente fala que tem que ver quem é o pré-frontal da pessoa. A gente faz a anamnese e pergunta para a pessoa assim, como somos mulheres, a maioria, né? Desculpem os homens. A gente pergunta assim pro homem, né? Ah, e você é desatento? Não. Quem toma conta das contas? Minha esposa. Quem toma conta das crianças? A esposa. Quem sabe onde estão as chaves? A esposa. Então, assim, você vê que ele tem um pré-frontal externo, né? Na verdade, tem alguém que suporta tudo isso para ele. Então, a gente fala que tem que ver quem é o pré-frontal da pessoa. Mas, às vezes, essa questão não aparece até que a pessoa seja, digamos, levada ao máximo que ela consegue lidar. Por exemplo, tem crianças que vão criando estratégia que os pais e as mães vão ajudando durante a escola. Mas quando chega na faculdade e essa pessoa não criou estratégia ou não teve esse diagnóstico ou intervenção, ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo tudo. Porque quando a gente chega na faculdade, a professora não quer saber se você foi à aula, a professora não vai cobrar o dever, a professora não vai cobrar se a sua agenda está escrita. A professora, você vai assistir a aula, você toma conta da vida sozinho, não é? Então, isso aumenta a demanda. Então, às vezes, só aparece quando essa demanda aumenta. E aí sim você começa a ver esses prejuízos. Claro que quando você vai investigar, Mariana, você vê que desde pequeno tinha algum prejuízo, mas que foi criada aí alguma estratégia para lidar com isso, tá? Mas pode ser que essa demanda ainda não tenha sido elevada o suficiente para aparecer esse prejuízo social, acadêmico, profissional, tá? Tem muitas pessoas dentro do espectro, por exemplo, que só descobrem não, só tem esse diagnóstico na vida adulta, tá? E são casos muito curiosos, porque a pessoa sente um alívio muito grande em entender por que que ela nunca entendeu como funcionam as coisas, por que que ela sempre se sentiu tão diferente. Tem pessoas que procuram um diagnóstico por esse motivo, para entender por que que é muito diferente. Pessoal, eu vou passar aquele vídeo mais uma vez para a gente olhar agora com tudo que a gente aprendeu, tá? E aí eu quero que vocês comecem, não precisa escrever, mas eu quero que vocês comecem a pensar em algumas características e comecem a pensar, será que essa criança tem algum transtorno? Se tiver algum transtorno, qual que seria? Não precisa escrever, tá? Para ninguém, quem não quiser aí se expor, mas vamos olhar agora. I told you to open this. I did open it. No, you didn't. It's open. No, it's not. This is open. Look. Look, it's open. There's chocolate putty right there. Look, this is not open. You mean this right here? No, right here. Right here? Yeah, You want me to take this off? this off. This. Yeah. Are you going to be able to eat it if I don't take it off? You did take it off. You can. It's completely open, Raphael. You can eat it. Not yet. Yes, See, yes, yes, this is yes, you can eat. No, you can eat it right now. not yet. See, this is shut. No, 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 no. Look. Don't pick it out. You're not gonna pick it out. It's open. If it wasn't open, I wouldn't be able to get it. Get your spoon and put it in there. I got it. Yeah. Okay, now eat it. Not yet. After I open But this. honey, it's open. There's nothing there. Look.
you could cut it off and it wouldn't matter because your chocolate pudding is in the middle, see? Yeah. Just eat your chocolate pudding. Don't think about that piece of paper. Is it good? Yeah. I love it. Yes, you do. I told O que eu acho engraçado desse vídeo é que a mãe pergunta assim: você pode comer? E ele ainda fala bravo, né? Tipo, sim, eu posso. E aí ela fala assim: eu gosto de pudim. Ele fala: é isso mesmo, a gente gosta. E ele fala bravo ainda, né? Como se ele não se conformasse. Que ela conseguiu driblar ele. Será que esse comportamento está adequado, está esperado para a faixa etária e para o contexto? Voltamos à nossa pergunta, né, do início. Muito obrigada por terem ficado aqui até essa hora, por terem comprado essa nossa ideia de divulgação da ciência.